O Alessandro não conhece, né, Alessandro? Esse é o nosso dirigente lá de Bom Sucesso. Seja bem-vindo. Senhor Jesus, toma nas tuas mãos teu filho, fale conosco. Use-o de uma maneira especial. Fale o que precisamos, não o que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui. Queria pedir para o sonoplasta para não deixar só uma posição só e não mexer mais, senão minha garganta vai para o beijo. Eu já sou rouco de nascença. E ficar forçando muito piora tudo. Amém? Glória a Jesus. Estou feliz de estar aqui, irmão, porque foi onde tudo começou. Eu lembro que o irmão que me trouxe aqui, ele não ficou aqui, né? E eu fiquei aqui. Ele falou comigo, estou procurando a igreja, não estou satisfeito com a minha e tal. Eu não falei nada, não, vamos lá para ver como é que é. Eu vim aqui, vi o pastor, vi a igreja, amei, fiquei, e ele está procurando a igreja até hoje. E não achou. É ele mesmo, Paulo. O evangelista Paulo. Evangelista Paulo. No mesmo lugar, só que ele está procurando ainda. Eu pensei que não achou. Só que ele não achou, não. Eu acho que ele está perto. Deixa eu falar. Vamos lá. É aquele mistério da dracma. Já viu? A dracma perdida dentro de casa, mais ou menos isso aí. Infelizmente tem muitos assim. Se é ou não é, se está procurando, tu tudo aquilo que procurando. Se não está satisfeito, sentiu de Deus, porque o problema todo, que muitas vezes a gente faz coisa fora da direção de Deus. Deus não mandou, a gente vai fazer, não. Não me senti bem, não. O pastor falou uma coisa lá que não me agradou, mas foi a palavra, né? A palavra bateu lá, porque a palavra confronta. A palavra já de cara, dizendo Apocalipse, exorta. Porque a nossa carne gosta de ficar em conformidade com o mundo. Mas quando a palavra vem, tu já começa, mas aí depois não. Quem é espiritual fala, não, realmente eu tenho que melhorar. O pastor está certo. E vai ficando ali e Deus vai trabalhando. Então eu fico feliz quando eu venho aqui, que foi mais de 5 anos atrás, onde tudo começou, né? Deus tem trabalhado no meu coração. Desde então eu tenho aprendido muito de Deus. Eu louvo a Deus pelo nosso pastor Walter, louvo a Deus por essa igreja, e louvo a Deus pela minha vida, pelas lutas, porque o que foi falado aqui desde o começo, através dos louvores, sobre fé, né? Hoje é culto de libertação, noite de libertação, é noite de fortalecer a nossa fé mais ainda. Amém? Livro de Salmos, vamos abrir os Salmos. Salmos capítulo 73, não sei se conhece esse negócio de capítulo de Salmo. Salmo 73, parágrafo 14, é isso? 15, versículo mesmo? Fala igual o Kaique, verso 15. Salmo 73, verso de número 15. Amém? Glória a Jesus. Você concreto e objetivo. Falar o que Papai do Céu colocou no meu coração. Posso ser barro, mas eu gosto de falar de Jesus, né? A gente gosta de falar de Jesus, de falar da palavra de Deus, porque a Bíblia relata que nós somos gerados pela palavra. Amém? Amém? Fomos? Tradução ali. Almeida corrigida fiel. A minha revista corrigida, mas em suma é isso aí mesmo. Versículo 15 diz assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Vou repetir. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Vou repetir de novo. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Senhor, concordando com o coração do teu filho, Pai, que já tem orado aqui, Senhor, para confirmar, Pai, eterno Pai Celestial, o Senhor venha obrar, Pai, poderosamente, como o Senhor tem obrado desde o começo do culto, falar em nossos corações, Pai, nos alimentar, Pai, preparar, Pai, eterno Pai Celestial, a nossa mente para entender o que está sendo rolado aqui, aguçar os nossos ouvidos espirituais, Pai, e preparar o nosso coração para receber a Tua palavra, Pai. E assim, Pai, em concordância com o Teu Filho, Pai, eterno Pai de Paulo, Pai, ele escreve uma de suas epístolas, Pai, para que me seja dado no abrir da minha boca a
palavra com confiança para fazer notórios os mistérios do Evangelho. Toma a frente, Pai. Fala conosco, dá vitória em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, confesso para os irmãos que dá um frio na barriga, o coração dispara por conta da responsabilidade e expressar as grandezas de Deus. Não sou letrado, né, irmão? Não sou culto, né, irmão? Eu estudei pouco, mas uma coisa eu sei, irmão. Eu tive um encontro com Jesus quando eu entrei na igreja evangélica. Eu andava segundo o curso desse mundo, eu pecava, fiz coisas terríveis, coisas que não agradavam a Deus. Eu andava segundo o meu desejo do meu coração, segundo o desejo do meu pensamento. Mas aí eu entrei num lugar como esse, sem beleza, sem formosura, ouvi palavras como essa que está sendo arrolada aqui, e a minha vida mudou. Fiquei maravilhado, irmão. Eu nunca mais fui o mesmo, ainda que durante um tempo muita coisa eu não entendia, mas eu sei que algo me atraía, a palavra me atraía, irmão. Eu sou totalmente contra esse negócio de, em muitos lugares aí, que quer inventar um meio de atrair os jovens, ao inventar um meio de puxar as pessoas para ir para a igreja. Mas eu entendo que nós temos que ir para cá, Deus, através da palavra, porque a palavra de Deus diz, a Bíblia, que ela é viva e eficaz, ela penetra a visão da alma, do espírito, as juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus diz que nós somos gerados pela palavra para ser primícias das criaturas de Deus. O melhor de Deus somos nós através da palavra. Quando a palavra, irmão, ela entra dentro de nós, irmão, começa a mudar. A Bíblia relata que a palavra, ela é viva e eficaz. O que é eficaz? É papum, bateu, mudou, irmão. Quando o homem recebe essa palavra dentro dele, não adianta, tem que mudar, irmão. O problema todo é que muitas vezes não muda, irmão. Eu estava esse dia lá na igreja, lá falando uma palavra sobre o cego de Jericó. A Bíblia relata que o cego de Jericó estava sentado à beira do caminho, e muitas vezes eu perguntava para mim, ele era cego porque mendigava ou mendigava porque era cego? O texto diz que o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho mendigando, ou seja, ele estava mendigando porque ele era cego. E a palavra começou a falar em meu coração. Muitas vezes, bom, a gente para no meio do caminho, a luta vem, a adversidade vem, a prova vem, a perseguição vem, e a gente se prostra no meio do caminho e começa a mendigar, ficar de grande migalha. Muitas vezes Deus tem promessas tremendas para entregar na nossa mão, mas é a luta, como foi falado aqui, está cheio de gigante, mas para no meio do caminho, e ele fica mendigando, só pedindo, Senhor, me dá, Senhor, uma roupa nova, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero trocar de carro, o carro está novo, eu quero trocar, Senhor, eu quero isso, eu quero uma bênção, eu estou precisando de dinheiro, vivendo de migalha. E esquece que o nosso Deus é dono da prata, o Jeová, ele tem o céu, coisas inefáveis para colocar nas nossas mãos, coisas que o mundo não tem como dar, irmão. São coisas tremendas que Deus quer revelar para o homem, irmão. Como foi falado aqui, o que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, irmão. É mistério tremendo que Deus vai revelar, e muitas das vezes a gente para à beira do caminho, e diz a Bíblia que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, irmão, ele começou a clamar, e diz a Bíblia que Jesus manda chamar, e quando Jesus manda chamar, aí que entra o mistério. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Tirar a capa. Esse é o problema. E muitas vezes a gente vem para a igreja com a capa. Vamos seguir Jesus, até segue Jesus, até louva, até prega, até dizimista, até ofertante, mas não tira a capa. Isso é que é o problema. Diz a Bíblia que estava lá Elias e Eliseu. Estava lá Eliseu seguindo Elias. Tu foi, eu vou. Ele, fica aqui que eu vou a Betel. Não, é ruim, eu estou contigo. Fica aqui que eu vou a Jericó. Fica aqui que eu vou a Jordão. Não, estou contigo. Seguiu. Aí está perseverando. Aí diz a Bíblia que ele foi arrebatado num redemoinho que simboliza o quê? Jesus. Ele subiu. E diz a Bíblia que desceu a capa. Aí tu imagina, o Espírito Santo que está a capa. Aí vai descer. Aí quando vai descer, Jeová não posso, porque tem uma capa lá. Fulano está com a capa. Como é que eu vou descer lá no
fulano que já tem uma capa lá, que simboliza poderio, simboliza a força. Como é que, irmão? Aí você medita nisso, está sentado à beira do caminho, mendigando, mas o nariz em pé, não se prova diante de Deus, não reconhece que precisa descer para que Jesus venha levantar. Muitas vezes, irmão, a gente não desce, a gente não aceita, é do meu jeito, é da minha maneira, mas eu digo para você que não, é do jeito de Jeová. E Jeová tem um mistério muito grande, sabe por quê? Dor, aflição, perseguição, foi acontecer com o filho dele, não é diferente na nossa vida. E eu digo para você, como eu falo muito, pastor, diz a Bíblia que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Louvado seja Deus. Bom, esse salmo, ele mexe com a minha alma. Asaf, a Bíblia relata que ele era o salmista, né? Ele tem o Salmo 50 e o Salmo de 73 e 83 que são atribuídos a ele, né? E tem coisas proféticas do Salmo de Asaf. E diz a Bíblia que na transposição da arca da casa de Obed-edom até um lugar em que Davi preparou para ela, Asaf estava ali também. E diz a Bíblia que ele foi ministro de louvor, ele foi chefe do ministro de louvor. E diz a Bíblia também, que foi falado aqui também, que quando a glória de Deus desceu, quando foi inaugurado o templo de Salomão, irmão, o primeiro templo de glória, diz a Bíblia que Asaf estava lá também. A glória foi tão grande, irmão, quem estava atento não conseguiu, os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. E Asaf estava ali, diz a Bíblia que ele ministrava com símbolos, né? Ele, como diz o prato hoje em dia, ali, um símbolo, né? Ele movimentava ali e a glória de Deus descia. Mas aí, Asaf, ele veio com esse salmo, irmão, que eu fiquei meditando nisso aqui, no Asaf. Ele começa o salmo dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase me desviaram, pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, porque eu via a prosperidade dos ímpios. Olha só, que eles não tinham, era tudo fácil para ele. Olha só, irmão, eu tinha inveja dos soberbos, porque não há aperto na sua morte, mas firme nas suas forças, não se acha em trabalho como outra gente, nem só afligido como os outros homens. Ele começou a olhar essas coisas, pelo que? Olha só o que ele fala: a soberba cerca eles como um colar, e veste de violência como um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabunda a imaginação do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, e falam arrogantemente, e elevam a sua boca contra o céu. Ele começou a meditar nessas coisas, olhando para o ímpio. Olha só, irmão, ele estava constantemente na casa do Senhor, mas ele começou a olhar para o ímpio. Ele estava olhando, olha só, para a prosperidade dos ímpios. Esse negócio de dizer que só a gente prospera, irmão, a gente prospera assim, espiritualmente. Mas a misericórdia é tão grande na terra que Deus permite que financeiramente o ímpio venha prosperar. Tem um mistério aí para ser desenrolado. Deus permite muitas das vezes que o ímpio venha prosperar. E Asaf, ele no começo, ele louvava, ele pregava, ele estava constantemente adorando a Deus, mas de repente ele começou, a mente dele começou a ficar deturpada diante dessas coisas. Sabe por quê, irmão? No versículo 10 você vai entender, quando ele fala assim: pelo que o seu povo volta aqui, águas de copo cheio se lhes espremem. Eu meditando o que ele está querendo falar com isso aqui, eu entendi que ele fala assim: por isso o seu povo vem aqui de coração partido e lágrimas de amargura se derramam. Sabe o que ele está falando, irmão? Ele era um ministro da casa do Senhor, e constantemente ele começou a observar que o povo vinha até ele, irmão, de coração partido, angustiado, em meio às lutas, em meio às tribulações, por não entender o trabalho de Deus. Olha só, irmão, desviou a mente dele. Era tanta gente vindo até ele para contar problema e deixar de acreditar, falta de fé, como foi falado
escassez, vem o levante de tudo quanto é lado, muitas vezes vem a calúnia, a fofoca, vem o disse-me-disse. Estou chateado, vou sair da igreja, estou magoado, não quero saber, não falo mais se é um perigo, meu Deus colocou no meu coração, não falo com a minha irmã não, por quê? Não, estou magoado com ela, crente, não existe isso, não falo com a minha mãe não falo com o irmão, nós somos instrumentos, somos ministros de Deus na terra. Diz a Bíblia que quando Paulo foi preso, Paulo falou assim, ó, eu sou presidiário, eu sou embaixador de Cristo em cadeias. O que é isso? Tu é embaixador de Cristo na tua casa, tu é embaixador de Cristo no teu trabalho, tu é embaixador de Cristo onde você mora, você representa a Deus na terra, por onde você passa. Jesus usa a tua boca, Jesus usa, de você sai virtude, de você sai unção, de você sai palavra de vida. Glória! Aleluia! Aí, ele falando, por isso o seu povo volta aqui, de coração partido, se derrama lágrimas em abundância, e dizem, como sabe Deus? Olha só, o povo ia até ele e falava isso, olha como ele ficou perturbado. O povo ia até ele e falava assim, será que Deus não está vendo isso? Como sabe Deus isso? Será que é conhecimento do Altíssimo do que está acontecendo? O meu vizinho, todo final de semana tem churrasco, troca de carro todo ano, eu estou pedindo o Senhor para trocar no meu carro. Foi falado aqui também, né, irmão? O suficiente para nos manter, né? A condição, muita gente não entende, irmão. É um processo que a gente não entende, que tem que passar. Mas a Bíblia relata que o homem espiritual, ele discerne tudo bem, desde ninguém é discernido. O inimigo, irmão, ele é especialista em trabalhar em meio à nossa luta, em meio à tribulação, em meio à diversidade. Daí no tal aí de evangelho e prosperidade aí, que fala que se você estiver passando por luta, Jesus se afastou de você. Se a porta do emprego fechar, Jesus não está contigo. Se o casamento pode em pé voar, Jesus se afastou. Se a enfermidade bateu a porta, Jeová foi embora. Eu digo para ti que não. Jesus, ele sabe todas as coisas. Tu imagina Asaf ali, o homem de Deus começou a ouvir aquilo, e eles falando, ó. Aí eles começam a dizer, aumenta-lhes a segurança. Eles falam assim, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Fala para ele, o que adiantou eu estar na igreja? Tem uma palavra que vem no livro de Malaquias, no capítulo 3, vem dizendo que Deus fala assim para o povo, as vossas palavras foram agressivas a mim. Ele, por quê? Porque vocês falam que é inútil servir ao Senhor, inútil andar de luto na casa do Senhor. Aí ele falou assim, então o Senhor ouviu aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu próximo, e diz a Bíblia, no livro de Malaquias, que o Senhor ouviu o que estava conversando, aquele que teme ao Senhor, com o seu próximo falando, o Senhor atentou, e há um memorial diante daquele que teme ao Senhor. Eles serão meus naquele dia, diz o Senhor. Poupa-o-ei como homem poupa o seu filho que o serve. Olha só, então verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Aleluia, glória a Deus. Aí ele fala assim no 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Eles falando com Asaf, está uma luta, está difícil, Asaf. É tribulação em casa, a mulher, meus filhos, é conta para pagar, estou cheio de dívida, está difícil para mim, e reclamando. Aí no versículo 15, irmão, ele vai e começa a refletir, e ele fala assim, ó, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Ele falou assim, peraí, não. Ele começou a lembrar, não, isso aí não é um Deus que eu sirvo, não. Aí diz a Bíblia que ele entrou no santuário de Deus e entendeu o fim deles. Aí tu imagina, irmão, Asaf entrando na inauguração
do templo de Salomão, diz a Bíblia que a glória de Deus encheu o templo. Asaf vendo a glória enchendo o templo, sentindo aquela presença maravilhosa, e ele começou a meditar. Lá no mundo não tem isso, lá no pagode não tem isso, no baile funk não tem isso, lá no forró não tem isso, lá as drogas não me dá isso, a cocaína não me dá a cerveja, a escola desce até redondo, não me dá essa presença, não me dá essa unção. O que é isso? Ele viu a glória, irmão, ele viu Deus acender a igreja, o mistério sendo desenrolado, as visões de Jeová falando tremendamente no coração. Eu nunca senti isso. Ele, não, está errado. Aí ele começa a dizer, irmão, olha só no 21, assim o meu coração se azedou. Sabe o que é isso aí, irmão? O coração se azedou. Muitas vezes a gente vem para a igreja de mau humor, está mal-humorado. Não, eu estou insatisfeita, eu não estou bem, eu estou mal. E Jeová mandando glorificar para abençoar. Jeová permite a tribulação, permite o levante, permite a angústia para te dar a vitória, para mostrar para o capeta que você não está olhando para a coisa financeira não, que você não está olhando para a adversidade não, que você não está olhando para a tua casa não. Jeová permitiu, meu, ela vai glorificar meu nome no meio disso aí, pessoal. E muitas vezes não vou. Estou insatisfeita, o pastor está falando de mim, essa aí foi para mim, o pastor não jogou nada disso. Jeová esperando te glorificar em meia luta, em meia tribulação, em meia dificuldade. Olha só, irmão, mas aí ele falou, o meu coração se azedou. Muitas vezes, irmão, o coração se azeda. Aí sabe o que ele falou, irmão? Isso aqui é sério, e que eu senti como fosse picada nos meus rins. Sabe o que é isso aí? Enfermidade. Muitas vezes a enfermidade vem porque se azedou diante de Jeová, que é para glorificar a Deus, e meia luta, e meia provas, e meia adversidade, e meia tribulação, fecha a cara para o mistério, vem enfermidade, enfermidade vem, é dor na coluna, é dor nas costas, é dor na cabeça, é dor na perna, é dor aqui, é dor ali, e vem esfriamento e começa a parar. Sabe por quê, irmão? Não glorifica a Deus em meia tribulação. Alto que bederaço de que eu mandarás de povo. Aí ele fala assim eu me embruteci e nada sabia. Sabe o que é isso aqui, irmão? Embruteci, eu pesquisei. Ele, por um pouco de tempo, a pessoa que olha para a adversidade e esquece que Deus está agindo em meio à adversidade, ele se embrutece, fica como um estúpido, como um tolo na casa de Deus. Olha só, 22, como um animal perante ti. Deus que me perdoe. Como um animal diante de Deus. Como é que é o animal diante de Deus? O animal não louva, o animal não prega, o animal não ora, o animal não adora, irmão. O animal, qualquer coisa, o animal não tem raciocínio. Olha só, Asaf falando, assim o meu coração se azedou, veio enfermidade, me embruteci e senti picar nos meus rins. Olha só, fica um animal perante ti. Aí ele fala, todavia, estou de contínuo contigo. Ele começou a refletir, todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela tua mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois perseveraste na glória. Ele começou a refletir, ele começou a entender. Não, todavia eu estou de contínuo contigo. Peraí, eles não estão entendendo, mas eu preciso entender que o Senhor está no controle. Todavia eu estou de contínuo contigo. Não, tu me vai ligar, o teu conselho é melhor do que o conselho deles. O teu conselho é melhor do que o conselho do ímpio. O teu conselho é melhor do que o conselho da minha carne. O teu conselho é melhor do que o meu eu. Não. O teu conselho é melhor do que a vontade da minha carne. O teu conselho é melhor do que o capeta jogando na minha mente. Não. Todavia, eu vou me guiar no teu conselho, porque depois eu sei que tem promessa para o Senhor me receber na glória. Ele começou a repetir, não, eu sou casado, tenho filhos, né? Tenho uma casa própria, tenho meu carrinho que o Senhor me deu. Mas aí ele fala assim, a quem tenho eu no céu se nem a ti? E na terra, o que eu tenho? Não há quem eu deseje além de ti. Para refletir, irmão. Temos filho? Tem. Temos esposa? Tem. Mas somos nossos mesmo? É nosso mesmo? Se Jeová quiser levar, leva. E aí? Emprego? Temos emprego? Se Jeová quiser fechar a porta, fecha. Aí ele fala, a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra, o que eu tenho? Não há quem eu deseja além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem. Muitas vezes as aflições são grandes, são terríveis angústias, são terríveis setas de Satanás,
teu Deus te abandonou, o teu Deus não está contigo, tu está perdido, olha aí, vou fechar a porta, olha essa enfermidade, olha só, esse emprego não vai sair, olha aí, esse concurso não vai chegar até você, olha aí, é um capeta falando, irmão, mas ele bota na cabeça o seguinte, não, no céu tem o Senhor, e na terra não há que eu desejo também a ti, ainda que a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Aí ele fala assim: pois que se alongam de ti perecerão. Aqueles que se afastam, como estão aqueles que têm se afastado da presença de Deus hoje em dia? Nós estamos vivendo uma época, irmão, em que tem muita gente se afastando de Deus, tem muito desviado, está cheio. Está feia a coisa, muita gente tem se afastado do Evangelho. E o diabo tem atuado de tal forma que eles ficam lá, a gente passa por isso lá. Não, eu estou procurando uma igreja, porque a igreja falando de tal é assim assado, a outra falando de tal é assim assado, a outra é assim assado. Ou seja, não tem igreja, a pessoa está no mundo, né? Está fora da direção de Deus e quer uma igreja boa para ele, para poder congregar, mas está nunca. A igreja é santa, mas é dotada de homens falhos. A igreja ela é de Cristo. Todos que estão aqui, Jesus está trabalhando para libertar, purificar, santificar e encher o Espírito Santo e levantar na terra. Todos nós aqui, irmão, somos instrumentos na mão de Deus. Todos nós aqui estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É um aprendizado, é um crescimento, é aos poucos. Nós estamos lapidados, nós estamos sendo moldados para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Aí uma coisa que ele fala aqui, irmão, infelizmente, no 27, pois os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se apostatando se desviam de ti. Apostatar, o que é apostatar? É deixar, irmão, uma coisa que Deus ele não tolera é a pessoa deixar de adorar ele para adorar outro Deus. Isso aí. Jeremias capítulo 2, versículo 11, ele fala assim: houve uma nação que trocasse os seus deuses, posto não seres deuses. O meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem nenhum proveito, que não tem glória nenhuma. Aí ele fala assim para os céus, ele fala para os céus, para os anjos: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, ficai pasmados, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não podem mover as águas. Olha só, irmão, muitas vezes, irmão, a gente troca aquilo que tem glória, mananciais de águas vivas, a água cristalina que desce do céu, que alimenta, que sacia a nossa alma, o nosso espírito, que nos fortalece, que nos renova, que nos convence do pecado, da vida e do que trabalha dentro de nós, limpa nossa mente, lava o nosso coração para acabar a cisterna com água suja, água rota, tem cachaça, tem cerveja, cocaína, tem maconha, tem prostituição, tem adultério, é água suja, é água suja, é água suja. Essa água não presta para você. Jesus quer ter para você mananciais, águas vivas, água cristalina para lavar a tua alma, para limpar a tua mente, limpar teu coração e te preparar para morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aí ele fala: aqueles que se apostando de ti, ele destrói. Deus destrói. O desviado, ele dá até um tempo, mas deixar de adorar a Deus para adorar aquilo que não é Deus, Jeová não aceita isso não, porque ele que é o Deus, ele que é o soberano. Diz a Bíblia que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez. Diz a Bíblia que ele triunfou, irmão, acima de toda potestade e todo principado, todo governo. Ele está acima de todo governo, todo trono. Ele está no controle de tudo. Ele é o único digno de adoração, o único digno de louvor. É o nosso Deus que está aqui nesta noite. Ele te chama para o adorar, para o exaltar, para glorificar o nome dele. Enquanto você adora, desce bênção sobre a tua cara. Enquanto você adora, Jesus te purifica, te liberta. Enquanto você adora, Jesus está
está abrindo porta de emprego enquanto você adora. Jesus está trabalhando no teu lado, no teu casamento, enquanto você adora. Ele está trabalhando, preparando um varão para você, preparando um varão para você, enquanto você adora. Ele está jogando por terra tribulação, jogando por terra o espírito de construção, tentando rodar a tua cara, tentando entrar na tua família, está jogando por terra, porque tu está adorando aquele que está no controle de tudo. E daí que me andará, xenô que diam, e na sui andu que me decanto, xederá bandaravaço, e de que uma coisa que nós precisamos entender: somos adoradores, não importa as circunstâncias, não importa a tribulação, não importa a luta, não importa o vento que sopra, adora, exalta, glorifica, que o Senhor se agrada das tuas obras. Aleluia. Aí ele fecha, irmão, e eu fecho também no 28. Ele, diante disso tudo, ele refletindo sobre o que ele viu na casa do Senhor, sobre o que ele viu que as pessoas que foram até ele fala assim no 28: mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Bom para mim é aproximar de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Sabe quem chegou à conclusão? Não importa o que eu estou passando, não importa a tribulação que vem na casa do Senhor, mas o bom para mim, como é bom para você, é se aproximar, não é se afastar não, é se aproximar de Deus. E mais, colocar a confiança no Senhor. E mais ainda, anunciar todas as suas obras. Continua tu pregando a palavra, continua tu adorando a Deus, continua tu louvando. Olha o diabo, ele tem pregado de forma terrível, apresentando os pratos, irmão, tentando arrancar pessoas da presença de Deus. Irmão, a Bíblia errada, você vê que ele fala aqui no 15: se dissesse, também falarei assim, eis que eu feriria a geração dos teus filhos. Que geração é essa? Jeová, o Todo-Poderoso, está levantando uma geração aí que aguenta a pancada. Jeová está levantando uma geração aí que aguenta ficar desempregada adorando a Deus. Está levantando uma geração aí que vem enfermidade e louva a Deus. Está levantando uma geração aí que está passando tribulação, mas adora a Deus. Está levantando uma geração que levantou calúnia, difamação, apontamento, mas engrandece o Todo-Poderoso. Está levantando uma geração aí que passa por enfermidade, vai para um leito de hospital, abre fora, mas adora o nome do Senhor. Você faz parte dessa geração. O capeta está ficando apavorado. Sabe por quê? Não está conseguindo te parar. E digo mais, te prepara. Vai descer poder, vai descer unção, vai descer virtude. E o teu nome está aceso.